Amém. Gostaria de compartilhar uma passagem que se encontra no livro de Hebreus 4, versículo 14. Essa mensagem eu creio que é primeiramente para mim, mas assim como ela penetrou o meu coração, eu creio que ela vai penetrar o seu coração também, porque Deus ele tem uma maneira de falar com cada um, e assim como Deus ele manifestou, sabe, o seu amor, a tua graça e a tua misericórdia sobre a minha vida, Deus possa fazer da mesma maneira com você, que você vai estar ouvindo esse áudio, sabe, eu não sei a hora, eu não sei o dia, só que você possa ouvir de todo o seu coração, com o coração aberto, sabe, e com a fé, não porque uma pessoa tá falando, não porque a Raíssa tá falando, mas porque Deus ainda usa pessoas para ministrar e falar o que nós precisamos ouvir. Amém? Você vai encontrar essa mensagem no livro de Hebreus, capítulo 14, que vai dizer assim: Porque fiquemos firmes na fé que anunciamos, ou, portanto, ficamos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote. Que sacerdote é esse? Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aquele que não é capaz de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que não pecou e foi tentado do mesmo modo que nós. Por isso, tenhamos confiança e se acheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graças para sempre e ajuda para quando precisamos. Amém? Eu vou tentar ser o mais clara possível. Essa palavra aqui vai relatar a respeito de Cristo como o grande sacerdote. Essa palavra vai dizer que a primeira coisa que nós precisamos identificar e que a primeira coisa que nós precisamos guardar é a nossa fé. É a fé naquilo que nós anunciamos. Porque muitas das vezes nós anunciamos que Jesus cura, muitas das vezes nós anunciamos que Jesus liberta, muitas das vezes nós anunciamos que Jesus faz. E quando chega o momento de nós vivenciarmos situações complicadas, quando chega o momento de nós vivenciarmos algo que confronta a nossa fé, a gente não consegue acreditar de fato daquilo que anunciamos, daquilo que nós pregamos. E Paulo ele vai relatar e ele vai falar isso: Ei, não deixe de confiar na fé daquilo que você anuncia, sabe? Mantenha a sua fé. E ele fala assim, porque a fé que você tem não é fé num pastor, não é a fé em que você vai ser bem sucedido na vida, não é a fé que você vai ter a casa dos sonhos, não. A fé que você tem, a fé que você anuncia, a fé que você proclama é em Deus. É no Filho de Deus, Jesus Cristo. E ele é considerado como o sumo sacerdote. Ele é considerado como o grande sacerdote. E ele não é qualquer sacerdote. Ele é o sacerdote real, divino e que entende as suas fraquezas. Ele não é como uma pessoa que não entende muitas das vezes o que você passa. Muitas das vezes quando você conta os seus medos, quando você conta as suas falhas e as pessoas não entendem. Pelo contrário, ele é uma pessoa que não só entende o que você passa, como ele mesmo passou sem merecer, sem ter pecado algum. E pior, isso me chama muita atenção, porque muitas das vezes nós nos questionamos por tantas coisas, nós reclamamos por tantas coisas e até mesmo a gente
abre a boca para falar: caraca, Jesus não me entende. Será que Deus não sabe o que eu tô passando? Será que Deus não tá vendo a circunstância da minha vida, que é de choro, que é de angústia, sabe? Que eu preciso de uma solução e eu não consigo achar essa solução. Será que Deus não tá vendo? E olha o que Paulo tá relatando para mim e para você. Paulo tá dizendo: ei, você não tem qualquer sacerdote. Você não crê em qualquer pessoa, você crê no Cristo, o Filho de Deus, sabe? E ele fala assim: aquele que entrou na presença do próprio Deus, ele tem legalidade, ele tem domínio, ele tem autoridade, ele tem poder para agir na sua vida, mas não é no nosso momento. Não é na nossa hora, sabe? É no momento de Deus. Ele fala assim: a única coisa que você precisa entender é que você crê num Deus que entende o que você passa. Você crê num Deus que entende as suas fraquezas. E assim como você sofreu, assim como você está passando por certas coisas, Ele passou pior do que você, sabe? E Ele tem falado para mim: não desista da sua fé. Não desista dos planos que eu tenho para você. Não desista da promessa. Não desista do teu chamado. Não desista da tua casa, da sua vida, do teu ministério. Não desista. Porque ele diz assim: olha, a única coisa que você precisa fazer é se achegar. Se achegar é aproximar. E ele te fala o lugar certo que você tem que se aproximar. Ele fala: se achegue ao trono da graça. Se achegue ao trono divino, a qual, por ele, você vai alcançar misericórdia, a qual, por ele, você vai achar graça. E no tempo oportuno alcançar e obter um socorro. Em outras traduções diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Em tempo oportuno. Em tempo oportuno. E a única coisa que nós precisamos entender é que o tempo não é meu, o tempo não é da Raíssa, o tempo não é da Patrícia, o tempo não é da Angélica, o tempo não é do João, o tempo não é da Lohane, o tempo não é da Catiele, o tempo é de Deus. Nós só precisamos confiar, nós só precisamos acreditar e se aproximar a esse Deus que entende as nossas fraquezas, que entende as nossas dores porque Ele sofreu, que entende os nossos choros porque Ele chorou, que entende os nossos medos porque Ele disse: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas se não for, que todavia permaneça a tua vontade. Ele entende. Quem disse que Deus não entende? Quem disse que Ele não sabe o que você passa? Quem disse que Ele não entende os seus medos, que Ele não entende as suas angústias, que Ele não entende as suas dúvidas? Ele entende, só que Ele está dizendo: ei, para de ficar se questionando, para de ficar se perguntando o porquê, para de ficar se lamentando, para de ficar pensando que eu não tô nem aí pra você ou que eu não tô te vendo, porque eu entendo o que você passa e no momento certo eu vou te socorrer. Você só precisa se aproximar, você só precisa se render, você só precisa se prostrar, você só precisa se entregar. É a única coisa que eu quero de você, que você se entregue de fato e de verdade, que você entenda o amor que eu tive por você, o amor que eu tenho por você e que eu preciso de você perto de mim, sabe? E isso não depende de mim, isso não depende do Espírito Santo, isso depende de uma atitude sua, sabe? Você só precisa crer, você só precisa se aproximar para que as coisas no tempo oportuno venham acontecer. Amém?